Obrigada por se juntar a nós. Hoje estamos aqui em nosso estúdio e vamos compartilhar com você uma palavra que acredito que vai trazer muitas mudanças na sua vida. Como nós podemos ter a sensação certa e saber se estamos num relacionamento certo com Deus? É porque fazemos tudo certo? É porque oramos muito todos os dias e vamos à igreja várias vezes por semana? Ou porque fazemos boas obras, lemos muito a Bíblia? É seguindo regras e regulamentos que podemos ter aquilo que Deus tem para nós? Quando nós seguimos este plano, nós sempre falhamos. E sempre nos sentimos pequenos. Então, como resultado disso, sentimos que Deus não está satisfeito conosco, até mesmo com raiva de nós? Hoje você vai entender que ser perfeitamente justificado com Deus é um dom que Ele dá a nós, como filhos. Mas primeiro vamos falar sobre como podemos ser salvos e nascer de novo. Como nós podemos entrar em um relacionamento íntimo, maravilhoso e livre com Deus, em Cristo. Bem, Efésios 2, 8 e 9 nos diz que é tudo pela sua graça. O favor imerecido de Deus. O favor não pode ser comprado, ser ganho ou merecido. Sabe, o favor é um dom imerecido de Deus. A graça é a coisa mais incrível. É Deus fazendo algo por nós que nós nunca poderíamos merecer. É por esse favor que somos salvos e libertos do julgamento. Não são boas notícias sermos livres do julgamento? Você não precisa ter medo da volta de Cristo. Eu não preciso ter medo de deixar esta terra e ir para a minha casa celestial. Nós somos participantes da salvação de Cristo através da fé, pela fé. E essa salvação não vem de nós, ela não vem do nosso próprio fazer, não vem através do nosso esforço ou nossas obras, mas isto é um dom de Deus. E sabe, este dom está disponível para todos hoje, mas não é pelas obras nem pelas exigências da lei, para que ninguém se glorie. Isto não é o resultado do que alguém possa fazer. Então, talvez você esteja nos assistindo e diz, bem, eu tive uma vida terrível, eu gostaria de ser perdoado e de acreditar que posso estar bem com Deus, mas estou realmente tentando ser bom para merecer isso. Quer saber? Você vai tentar isso pelo resto da vida, porque a verdade é que nenhum homem pode ser bom bastante para merecer o que Deus quer nos dar como dom gratuito. A palavra de Deus nos ensina que a nossa própria justiça, nossos atos justos, o nosso fazer certo, o nosso melhor ainda é como trapo da imundícia diante de Deus. Porque se vamos viver segundo a lei, temos que cumpri-la 100% perfeitamente o tempo todo. Ou seremos culpados de quebrar cada uma delas. Da mesma forma que nascemos de novo e que somos salvos, é a mesma forma que temos que viver a vida. É exatamente da mesma forma que temos que viver. E veja, nós temos tantas escrituras maravilhosas na palavra 2 Coríntios 5:21. Diz que por nossa causa fez Cristo se tornar pecado aquele que não conheceu o pecado, para que nele possamos nos tornar dotados, vistos como sendo exemplos da justiça de Deus. Então, literalmente, o que ele está dizendo é que Cristo, na cruz, tomou o nosso pecado. Agora, imagine isso. Ele levou o seu pecado, tomou isso de você, se você se entregar. Ele pegou o seu pecado e ele deu a você a sua justiça. Agora, temos essa pedra muito feia aqui, e você pode estar pensando, o que ela está fazendo com essa pedra feia? Bem, sabe, quando eu digo que você foi justificado com Deus e que você é justo ou que eu sou justa, a gente pensa, como pode ser isso? Porque eu faço coisas erradas. Nós achamos que uma pessoa só é justa ou justificada se fizer tudo certo. Mas nós precisamos entender que para ter um relacionamento correto com Deus, é Ele que nos justifica com Ele por sua graça e misericórdia. Ele nos justifica dentro do nosso espírito e vem morar em nós. E então, Ele trabalha conosco ao longo da nossa vida para aprendermos a literalmente vivermos de dentro. As coisas boas que estão em nós, então, exercidas na nossa alma e finalmente vistas através dos nossos corpos pelo mundo, sabe? Então, literalmente, é desta maneira que somos. Esta é uma pedra chamada geoda, eu acho. E veja como isto é bonito por dentro. Estas coisas são realmente surpreendentes para mim. Olhe para isso. Isso poderia decorar uma bela casa. As pessoas ganham muito dinheiro com isso aqui. Elas apenas extraem do solo
Acho interessante que Deus tem o hábito de esconder as coisas boas e nós temos que escavar para tê-las. O ouro não está ao longo da estrada, você tem que escavar. A prata, o cobre, todos os tipos de pedras preciosas, diamantes e muitas outras coisas, você tem que escavar. Eu apenas quero te dizer que se você recebeu Cristo como Salvador, pare de pensar sobre todas as coisas que você não faz certo ainda. E apenas perceba que Deus já fez de você uma pessoa realmente incrível por dentro. Sabe, quando Cristo vem viver em nós, Ele não pode ficar num lugar que não seja santo. Então Ele faz o nosso espírito literalmente santo. Ele nos limpa completamente antes dele vir e morar em nós. É por isso que a Bíblia diz que você é santo. É por isso que a Bíblia diz que você é a justiça de Deus em Cristo. Nós temos também todos os frutos do Espírito dentro de nós. Temos amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, está tudo aqui, como uma semente. A semente deve ser regada, tem que ser alimentada. Então, quando regamos esta semente com a palavra de Deus, que é citada em algumas passagens como a água da palavra de Deus, quando você rega a semente com a palavra de Deus, quanto mais estudamos a palavra, mais as coisas que estão dentro de nós começam a sair de dentro de nós. Isto é chamado de transformação. Nós somos regenerados interiormente. Agora vamos ser transformados exteriormente. É muito parecido com o que uma lagarta passa para se tornar uma borboleta. Começamos como larvas e nos tornamos estas lindas, lindas borboletas. Tão incríveis. Não há duas iguais. Não existem duas pessoas iguais. Mas todos têm a sua própria beleza e são incríveis. E então, vamos ver, nós somos como esta pedra. Estranha, feia, terrível olhando assim por fora. Mas olha, as coisas boas que Deus colocou dentro de nós são realmente surpreendentes. Já se sentiu como se fosse duas pessoas? Uma parte de você quer fazer o bem e a outra parte quer fazer o mal? Você já foi como eu? Você acorda de manhã e pretende ter um dia santo? E isto dura até você colocar os pés no chão. E depois tudo acaba, sabe? Mas veja, eu aprendi a não ser condenada por isso. E você pode aprender o mesmo. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma nova criatura totalmente. A velha condição moral e espiritual anterior já passou e o novo e fresco recomeço chegou. Deus está te oferecendo um novo começo. Agora, vamos voltar aqui. Este é o renovo, é o novo que chegou. Ainda se parece da mesma maneira? Talvez você receba Cristo hoje, vamos orar por você no final. Ou já fez há 3 anos? Bem, se você for olhar no espelho, pode parecer assim, ó. Se você examinar o seu comportamento, talvez uma parte de você ainda esteja assim, talvez uma parte esteja lascada. Mas Ele nos transforma em sua imagem de glória em glória. Aquela lagarta que rasteja ao longo do solo, eventualmente rasteja para a parte de trás de um ramo em algum lugar e faz um casulo ao redor de si. E ali ela se torna totalmente líquida. Acho que devemos nos tornar maleáveis e moldáveis, líquidos, por assim dizer, nas mãos de Deus, onde Ele possa facilmente nos moldar e transformar naquilo que Ele quer que sejamos. Por um milagre de Deus, esse verme se torna uma borboleta. E, eventualmente, você verá a luta nesse casulo até que se abra e saia esta linda, maravilhosa, surpreendente borboleta. E isto é o que acontecerá com você. Alguns podem estar desencorajados consigo hoje. E você pode dizer, estou indo à igreja há muito tempo, não acredito em nada, eu ainda faço coisas erradas, ainda ajo errado, não vejo mudança nenhuma. Se você está crendo, você está mudando. Mas quando você para de crer, para de mudar. Eu realmente creio, e há escrituras que me apoiam, que enquanto estamos crendo, Deus está trabalhando. Então não importa como se sente, se você se levantar todos os dias e disser, minha fé está em Cristo, Ele é o meu Salvador, Ele me justificou com Ele, e Ele está trabalhando em mim hoje, trabalhando esta justiça dentro de mim para sair e se mostrar em mim. Então eu posso dizer que Deus está trabalhando. Não se desencoraje e não desista de si.
Sabe, eu tinha muitas coisas erradas comigo quando comecei a entrar em um relacionamento sério com Deus, que qualquer mensagem que eu via, eu precisava dela, não importava qual. Era para mim. Se era sobre a boca, era para mim. Se era sobre a mente, era para mim. Se era sobre a atitude, era para mim. Mas toda vez que eu ia e ouvia uma pregação ou ensino, ou se eu via uma boa mensagem na TV ou alguma mensagem gravada, eu saía me sentindo culpada e condenada. Porque eu permitia que a palavra me fizesse me sentir mal comigo mesma. E veja, se você não sabe quem é em Cristo, então o inimigo vai fazer isso com você. Mas eu aprendi que Deus, Ele realmente nos convence do pecado e usa a palavra para isso. Mas o diabo nos condena e tenta nos fazer sentir culpados e nos puxar para baixo, para baixo, para baixo. Sabe, as boas notícias são, mesmo hoje aqui, enquanto ministro a você, ou quando você ler a Bíblia ou for à igreja, se você é condenado por algum pecado quando ouve a palavra, estas são boas novas. Porque pensa em todos os anos da sua vida em que você não se preocupou com isso. Sabe, eu fico feliz por não poder fazer muitas coisas erradas sem que Deus me faça saber muito, muito rápido. E eu oro por isso o tempo todo, sabe? Simplesmente porque não quero ser presa em nada. E com certeza você também. Mas tive que chegar ao ponto onde esta convicção não me condene. E agradecer a Deus por isso, eu digo, obrigada a Deus por mostrar-me. E sabe por quê? Porque fico feliz por Deus nos amar e não nos deixar sozinhos. Isso não é bom? Eu fico feliz. A pior coisa que poderia acontecer conosco seria nunca sermos diferentes do que somos agora. E a melhor coisa que pode acontecer é podermos mudar. No capítulo 12 de Romanos, a Bíblia nos ensina que somos transformados pela renovação da nossa mente. Então, sabe, Deus coloca todas essas coisas boas em nós, mas honestamente ainda pensamos assim? Porque pensamos baseados no que vimos, em como agimos. Eu penso que muitos aqui são do Missouri, ou talvez nem dos Estados Unidos sejam, talvez estão nos vendo ao redor do mundo, sabe? Mas o nosso estado é chamado de estado mostre-me. É tipo assim, bem, mostre-me e eu acredito. Mas veja, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é exatamente o oposto. Ele disse, creia, então verás. Então, nada aqui vai realmente mudar. Nada no meu comportamento vai mudar. Nada da minha atitude vai mudar até que eu aprenda a pensar da maneira que Deus pensa, que é a sua palavra. E quanto mais eu estudo, mais eu renovo a minha mente e mais eu começo a parecer com esta maravilha dentro de mim. O que me é dado como um dom, eu não posso ganhar isso. Não posso merecer isso. Nenhum homem pode ser justificado pela lei. Eu quero ler algumas escrituras de Romanos capítulo 3, começando no 20. Porque nenhuma pessoa será justificada, feita justa, absolvida e julgada aceitável à vista de Deus ao observar as obras prescritas pela lei. Então, aqui está, você pode ir à igreja a semana toda. Isso não o torna aceitável para Deus? Um cristão não é alguém que vai à igreja. Há muitas pessoas que vão à igreja que realmente não têm nenhum tipo de relacionamento pessoal com Deus. Cristão é alguém que recebe a Cristo como sacrifício por todos os seus pecados, que sabe e crê de todo o coração que Ele é o Filho de Deus que veio estritamente com o propósito de pagar pelos nossos pecados, que teve uma terrível e dolorosa morte e tomou o nosso castigo, que morreu em nosso lugar e ressuscitou dos mortos e agora está sentado à direita de Deus. Se você crer de todo o coração, e sabe, isso não faz sentido para sua mente. Se eu começar a tentar mentalmente descobrir como este plano de salvação funciona, a minha mente falha, e isto não faz nenhum sentido. Como alguém pode morrer no meu lugar, pagar pelos meus pecados? Mas se ouvir o que estou dizendo com todo o seu coração hoje, muitos poderão ter uma completa mudança na sua vida hoje. Seu coração está dizendo, o que estou ouvindo é verdade? Você não pode ser justificado com Deus pelas obras. Não importa quanto oferte, não importa quantas obras faça. Na igreja, não importa quantas boas obras você faça. Não importa o que você faça na vida. Até receber Cristo como seu Salvador, veja, eu gosto de dizer que, obviamente, nascemos para as boas obras.
A Bíblia diz que fomos criados em Deus para boas obras e para viver uma vida boa. Mas não fazemos essas boas obras para que Deus nos ame. Agora, o ponto é, não fazemos boas obras para que Deus nos ame, nós fazemos as boas obras porque Ele nos ama. Livremente, pela sua graça. Ele nos justifica com Ele. Nós temos liberdade com Ele. Se nós cometermos erros, nós não precisamos voltar uma casa. Podemos apenas dizer, Senhor, eu recebo o seu perdão. Obrigada pela sua graça e misericórdia, eu me arrependo disso. Me ajude a mudar e não fazer isso de novo. E não importa quantas vezes tenha que fazer isso. Deus é um Deus de corações. E se Ele vê o seu coração, se Ele vê que você o ama, que se importa, que quer fazer o que é certo, eu não faço as coisas certas todos os dias, mas eu quero fazer as coisas certas todos os dias. E quando não faço as coisas certas todos os dias, isto me fere e me machuca, porque eu não quero ferir o coração de Deus. Eu tenho a certeza que vocês também não, e eu sei que muitas pessoas neste estúdio são assim, mas veja, é isso que é a graça de Deus. Ele vê o desejo do coração, Ele vê o que queremos, mas sabe de onde tiro esse querer? De Deus. Na verdade, quando você nasce de novo, recebe um novo desejo. Começa a desejar uma nova vida. Você diz, eu não quero mais esta miséria. Eu não quero ter medo de ir para o inferno. Eu quero pensar que vou para o céu. Eu quero ter alguém a quem eu possa orar e crer que me ouve. Eu quero um amigo. Eu não quero mais esse fardo de pecado sobre mim. Então todos chegamos a Cristo muito necessitados. Amém? E clamamos, Deus, se você puder, me ajude, me ajude. E Ele te recebe como está. E eu amo isso. Quando Deus faz uma festa, é sempre uma festa, venha como está. Graças a Deus não precisamos nos preparar para a sua festa. Então a Bíblia diz que nunca somos salvos pelas obras que fazemos. Mas a justiça de Deus nos foi revelada independente, totalmente separada da lei. Totalmente separada da lei. Embora seja realmente atestada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus, agora veja, ela vem pelo acreditar com confiança, confiança pessoal e confiança em Jesus Cristo, o Messias. Deixe-me dizer algo para uma boa medida. Sabe, eu não vou para o céu pela fé da minha avó. Você não vai ter um grande relacionamento com Deus só porque você tem um pastor que tem um grande relacionamento com Deus. Não podemos ter uma fé de segunda mão. Todos precisamos ter o nosso relacionamento pessoal com Deus. Alguns de vocês acham que são ruins demais para isso? Mas onde Cristo vai ter comunhão com você é aqui, nesta parte de você que Ele limpou. Ele nem está tentando ter comunhão com você aqui, Ele está tentando ter comunhão aqui no seu espírito. Deus é espírito e Ele vem para viver no seu espírito e Ele faz a casa dele dentro de você. E agora, porque Ele está aqui, você começa a cooperar com Ele, então mais e mais destas coisas começam a sair. Na verdade, se olhar para isso, estas coisas maravilhosas estão muito próximas da borda. O que significa que não preciso de muitas marteladas. E o meu lado de fora vai começar a aparecer com o meu lado de dentro. Todos nós somos diamantes brutos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos são justificados e consertados e colocados como certos diante de Deus. Livre, gratuitamente, pelo quê? Pela sua graça. Aquela mesma graça da qual nós falamos antes, bem no início. É tão bom saber que podemos ter um relacionamento certo com Deus, que nós somos justificados com Deus pela fé em Jesus Cristo. Sabe, precisamos separar o nosso quem do nosso fazer. Talvez você já me ouviu dizer isso ou não. Eu tenho 4 filhos. Davi, Laura, Daniel e Sandra. E além disso, tenho 11 netos. Eu não vou falar o nome de todos eles, mas são minha família, são meus filhos, minhas crianças. Agora, sei que eles nem sempre fazem o que é certo. Ninguém aqui tem filhos que fazem tudo certo o tempo todo. Ainda assim, nunca deixamos de amá-los. E nós dizemos, não importa o que você faça, eu sempre te amarei. E é verdade. Se podemos fazer isso como pessoas, o que será que Deus pode fazer? Nosso Deus está tão acima de nós. Se eu consigo amar os meus filhos, isso não significa que gosto de tudo que eles fazem? Às vezes eu gostaria de apenas, sabe... Mas isso nunca dura muito.
E quanto mais rápido eles vêm e dizem, mãe, sinto muito, eu não queria fazer isso, não fica brava não, eu sinto muito, a gente perdoa na hora. E sabe, o diabo gosta de voltar e acusar, e nos fazer sentir mal sobre nós, e nos julgar e condenar. Bem, vamos apenas supor que você tivesse um filho, que talvez também não fosse perfeito, e o seu vizinho veio para te contar como seu filho é. Com certeza você diria ao vizinho, quer saber, o meu filho não é da sua conta. Vá para casa, eu vou cuidar do meu filho. E sabe, quando o diabo te condena, essa é exatamente a atitude de Deus para com ele, sabe? Você não tem autoridade sobre os meus filhos? Quem cuida deles sou eu. O que eles fazem não é da sua conta. E se você aprender a separar quem você é em Cristo daquilo que faz, e você poderá trazer isso para a sua vida de oração, e se levantar todos os dias e dizer, eu sou tão grato pela graça e a misericórdia de Deus, eu fui justificado com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Sabia que aquilo que você acredita que é o que você vai produzir? Uma macieira não precisa tentar produzir maçãs. Ela sabe que é uma macieira, ela apenas foca lá e produz maçãs. Por quê? Porque ela está recebendo alguns nutrientes do solo, porque ela está enraizada em solo saudável. A Bíblia diz para sermos enraizados em Cristo, enraizados e firmados em seu amor. Jesus diz que se você permanecer em mim, você dará muitos frutos. Tudo que a macieira tem que fazer é ficar lá enraizada no solo. E ela vai dar maçãs. Se ela permanecer no solo, ela vai dar maçãs. E sabe o quê? Se permanecermos em Cristo, nós vamos dar os frutos de Cristo em nossas vidas. Mas não é através de esforço, não é por, eu vou tentar ser bom. Eu vou tentar não falar demais. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Já tem fruto? Imagine se víssemos macieiras ou pessegueiros fazendo assim. Não, eles... Em breve vejam os frutos saírem dos meus ramos. E sabe, se você permanecer em Cristo, se você o amar, quanto mais você o amar, mais você vai perceber o quanto Ele te ama. Mas você tem que saber quem você é em Cristo. Deixe-me dizer, você foi salvo pela graça, nascido de novo, para uma nova vida nele, recriado em Cristo Jesus. Todos nós cometemos erros. O plano original de Deus para nós foi bagunçado, mas nós somos recriados em Cristo Jesus. Nascidos de novo, para fazermos as boas obras que Ele arranjou e preparou para que andássemos nelas, para que possamos viver a vida que Ele quer que nós vivamos. Quero simplesmente dizer que se você não recebeu a Cristo como Salvador, nós temos atendentes de plantão, você pode ligar para o número da tela, eles vão adorar, orar por você. E eu também vou orar com você aqui no final do programa, e saiba que os braços de Deus estão abertos para você hoje. Ele está convidando você para um relacionamento com Ele. Ninguém está num poço tão profundo que Deus não possa alcançar e trazê-lo para fora. Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados. O único sacrifício pelos nossos pecados que é válido para todo o sempre. Este sacrifício é para você. Todos pecaram e perderam a glória de Deus. Portanto, todos são justificados com Ele, pela fé nele. Tudo que você precisa fazer é dizer, sim, eu sou um pecador, eu cometo muitos erros, estou pronto para me afastar desse pecado agora mesmo. Eu quero dar uma volta completa. Quero seguir uma nova direção. Eu digo adeus ao pecado e olá para Jesus. E se você fala de todo o coração, eu quero que faça esta oração comigo, agora mesmo. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e os esquece. Ele não se lembra mais deles, ele os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. Que tipo de boas novas são essas, hein? Agora, vamos orar juntos. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em você. Eu te quero na minha vida. Perdoe os meus pecados. Me limpe de tudo que não está certo. E me faça uma nova criatura. Lava-me e limpa-me. Eu te recebo, Jesus. Eu creio que você morreu por mim. Creio que você ressuscitou dos mortos. Venha viver no meu coração. Agora eu me entrego a você. Eu te recebo e te agradeço por eu ser salvo agora.
Uau, vamos dar a ele um grande aplauso agora. Uau, isso é tão bom. Essas são boas novas.